Deus apresenta recomendações sobre o sábado. Neemias deu razão ao povo por não estar guardando o sábado. Leia o que está em Neemias 13, verso 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. O povo de Deus havia passado pela dura experiência do cativeiro e tinha abandonado a guarda do sábado. Quando Neemias viu a condição do povo e como ele desrespeitava a lei de Deus, protestou contra suas práticas e trabalhou para que o povo voltasse para o caminho correto. Não há desculpas para a desobediência. E que preocupação Deus colocou no coração de Daniel. Leia Daniel, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 8, verso 12. O exército lhe foi entregue, com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Quando Daniel começou a ver o que aconteceria com a lei de Deus, ele ficou angustiado. Os mandamentos seriam pisados, desrespeitados e mudados. Podemos admitir que o mandamento que se refere a tempo é o da observância do sábado, o 4º mandamento, e que Deus mesmo começa dizendo: lembra-te, porque futuramente seria alterado. O que Isaías disse para quem acha que Deus não está preocupado com o cumprimento das suas leis? Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Isaías apela às pessoas que o desrespeito às leis de Deus provoca a separação de Deus. Ninguém pode verdadeiramente ouvir a voz de Deus estando em rebelião contra Ele. Qual é a exortação que o apóstolo João faz aos cristãos? Primeira carta a João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O apóstolo João escreveu de forma franca e objetiva em sua primeira carta, referindo-se aos cristãos desobedientes como mentirosos. Em seu livro Apocalipse, ele apresenta o grande motivo para o ódio de Satanás contra o povo obediente de Deus, a guarda de seus mandamentos e a fé em Jesus. Agora, o que Tiago falou sobre quem conhece uma verdade, mas não a pratica? Leia Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago então convida todos os cristãos a serem praticantes da lei de Deus e revela o seu grande objetivo. A lei existe para mostrar os erros que existem em nós, para que Cristo Jesus possa nos limpar por sua graça e seu perdão.
Que pedido Deus faz sobre o trabalho no sábado? Jeremias 17, versos 19 a 22. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Jeremias foi enviado por Deus para falar ao povo. O profeta alertava todos contra o trabalho aos sábados, dizendo: obedeçam por amor às vossas almas. O Senhor Deus continua ainda hoje convidando o seu povo para a obediência, que é, na verdade, uma grande prova de amor. Que recomendação Jesus deixou aos futuros discípulos, guardadores do sábado, com respeito à destruição de Jerusalém? Mateus 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Jesus sabia que seus discípulos estariam guardando e santificando o sábado por ocasião da destruição de Jerusalém, e ora para que fossem protegidos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída e nenhum cristão judeu pereceu. Em que momento o sábado começa? Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Para o Criador, o novo dia começa ao pôr do sol, à tarde. Atravessa o nascer do sol, manhã, e termina com o próximo pôr do sol, quando se completam suas 24 horas. É por isso que todos os cristãos nos tempos bíblicos guardavam o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Será que Paulo também guardava o sábado? Veja, Paulo na sinagoga, Atos 13, 14, 42 e 44. Mas eles, atravessando de Pergue para Antioquia na Pisídia, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Paulo junto à natureza, Atos 16, verso 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos parece haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo e seu costume, Atos 17, verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo trabalhando durante a semana e descansando no sábado, Atos 18, verso 3 e 4. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Que exemplo foi deixado por Jesus? João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Assim como Jesus obedeceu e agradou o Pai, Ele espera que nós façamos o mesmo. Resumindo, ao olhar Deus para o futuro, vê que seu povo se esqueceria da instituição eterna do sábado e toma providências de misericórdia. As tábuas dos 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai foi uma ação divina para não permitir que os homens se esquecessem definitivamente do seu decálogo. Posteriormente, Deus enviou profetas para reconduzir o povo à obediência da lei. Neemias e Jeremias protestaram em favor do sábado. Daniel recebeu profecias sobre mudanças que ocorreriam nos tempos e nas leis. Mais tarde, João, Tiago, Paulo e muitos outros alertaram sobre a necessidade da obediência aos mandamentos do Senhor.
Mas a maior revelação encontra-se no próprio Filho de Deus, que teve o trabalho de testemunhar e resgatar o verdadeiro espírito da lei.